Deus seja louvado. Irmãos, no livro de Atos, capítulo 28, no versículo 26, diz: Dizendo vai este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração desse povo está endurecido, e com ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca os olhos vejam, nem com ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam e eu os cure. Seja vós, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. E havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si contendas. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao nosso Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Irmãos, como podemos perceber, nessa parte do livro de Atos, Paulo tentava pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele encontrava, irmão, resistência, pois o povo judeu ainda estava preso na lei do homem, na lei de Moisés, e eles não entendiam a graça de Deus, que Deus é graça, Deus é mansidão, Deus é misericórdia. Eles não entendiam a graça de Deus que Jesus Cristo havia anunciado a eles. E hoje, irmãos, ano de 2022, primeiro dia do ano de 2022, ainda podemos observar dentro das igrejas muita coisa, irmãos, que muitas vezes estão apegados ainda à lei, ainda estão apegados às doutrinas. Irmãos, a doutrina é aquela de Jesus Cristo que dá dentro do teu coração. A lei é a lei do Senhor, que você deve meditar nela de dia e de noite. A mansidão é a mansidão que Jesus derramou sobre os corações quando ele esteve aqui na terra. Então, irmã, persevera na tua doutrina, na doutrina que Deus colocou dentro do teu coração. Ainda que este ou aquele te critique, ainda que este ou aquele te zombe de ti, mas guarde a doutrina de Jesus Cristo dentro do teu coração. Ainda que muitas vezes o homem tenta mudar uma coisa e o homem tenta mudar a outra, os tempos estão mudando, tem que se modernizar. A doutrina de Deus não se moderniza, a doutrina de Deus, ela não se adequa aos dias atuais, mas a doutrina do Senhor, ela é ontem, hoje e será eternamente. Irmãos, muitas vezes nós vemos coisas que o homem inventa, que não tem base bíblica. Muitas vezes nós vemos coisas, irmãos, que nós não conseguimos encontrar na Bíblia. Mas por quê? Porque foi uma determinação do homem, foi uma coisa que o homem determinou como uma doutrina. Então é uma doutrina do homem, mas não uma doutrina deixada por Jesus Cristo na terra. Então, irmãos, vamos continuar, irmãos, esse ano que está iniciando, anunciando, pregando o reino de Deus e ensinando a liberdade, as coisas que o Senhor Jesus Cristo colocou dentro do nosso coração. E é isso que nós devemos anunciar, irmãos, é isso que nós devemos pregar, e é isso que nós devemos exaltar todos os dias da nossa vida. Irmão, foi isso que Deus colocou no nosso coração para passar nesse áudio, irmãos. Deus que abençoe a todos e Deus seja louvado.